Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Está no ar mais uma edição do Bem Viver, uma produção da equipe do Brasil de Fato. Eu sou Afonso Bezerra e te convido a me acompanhar nessa prosa diária. Aqui nós vamos falar sobre diferentes assuntos. Tem saúde, direitos humanos, política e muito mais. Vamos conferir os destaques do programa de hoje? Seguimos falando sobre os 60 anos do golpe militar de 64 e nos marcos dessa data, no Brasil de Fato conversou com o pesquisador e professor de história Perê Petit sobre um panorama histórico da Amazônia naquele período. Uma conversa também com o coordenador do MST Gilmar Mauro sobre ditadura, Abril Vermelho e as ações do movimento na Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária. Réus do 8 de janeiro vão fazer cursos sobre democracia e golpe de Estado. Um alívio para os cariocas. A cidade do Rio de Janeiro apresenta queda significativa nos casos de dengue e o município anuncia fim da epidemia. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo de... Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil. E ao longo desta semana nós vamos dar destaque ao marco dos 60 anos do golpe civil-militar de 1964, trazendo entrevistas e notícias relacionadas ao tema. E quem abre o nosso Bem Viver desta quarta-feira é o meu amigo Lucas Weber. Ele conversou com o pesquisador e professor Perê Petit sobre a Amazônia no contexto da ditadura militar. Vamos ouvir. Nessa semana aqui no Bem Viver, a gente vem discutindo esses 60 anos do golpe militar, que a gente lembrou agora dia 31 de março, dia 1º de abril também, e a ideia é fazer uma varredura do que aconteceu no Brasil durante esses 21 anos que a gente esteve tão longe da democracia, tudo que foi feito para o Brasil reconquistar isso que é tão fundamental e também o que se perdeu, o que foi interrompido, que sonhos se perderam ao longo desses 21 anos que o Brasil viveu à sombra dos direitos tão básicos, dos direitos tão humanos. Para ajudar um pouquinho a entender isso, e mais especificamente sobre uma região do Brasil, a gente traz agora um professor, um especialista de mão cheia, Perê Petit, ele que é professor titular da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, é formado na Universidade de Barcelona, mestre em História da América Contemporânea pela Universidade Central da Venezuela, além de doutor em História Econômica pela USP, Universidade de São Paulo. Antes de tudo, professor, muito obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer conversar com o senhor. Não, muito obrigado a vocês pelo convite e a oportunidade de falar, né, diretamente com você e com as pessoas que nos vão acompanhar. Maravilha. Professor, um dos focos dessa conversa é entender um pouquinho do que aconteceu na Amazônia, que é uma região extremamente vasta, então vai ser impossível a gente dar uma dimensão real do que tudo aconteceu, mas eu acho que a gente vai conseguir traçar alguns eixos de como a ditadura viu, como a ditadura agiu nessa região tão importante para o Brasil, que até hoje a gente está batalhando para conseguir dar os verdadeiros direitos para a população que vive nesse território, e a gente vai tentar entender se a ditadura deixou marcas que até hoje são entraves para a gente conseguir, de fato, garantir todos os direitos básicos para essa população que vive na região. Então, para começar essa conversa, eu queria que você trouxesse mais ou menos um panorama. Como eu disse, eu sei que é uma tarefa muito complicada, mas lendo um pouquinho dos seus registros, eu vi como você sempre traz que a ditadura sempre defendeu a Amazônia como um vazio demográfico. Essa daí é uma tônica para a gente entender mais ou menos de como a ditadura via e tentava agir dentro dessa região? Sim, bom, primeiro uma pergunta bem importante, tentar resumir. Eu falo também, eu mandei uns textos para vocês, né? Também na minha tese de doutorado, de que temos várias fases dos governos militares, desses 21 anos. Mas que vai ter efeitos até hoje, inclusive, já vai ser mais no governo do Geisel, é decir, toda uma fase um pouco diferente. Porque na primeira fase do governo ainda tinha aquela ideia
muito vinculada ao que era a SPVA anterior, né? Mas que a Sudam e o BASA, quando se criam em 1966, ainda tem aquela ideia de modernizar a Amazônia, desenvolver, né? Um pouco aquelas teorias que nós chamamos da CEPAL. Então, incentivar as atividades econômicas na região, industrializar, modernizar e tal. Mas depois, vamos entrar mais já com o Médici, né? Que é quando de fato entra a política de maior integração, inclusive humana, nessa ideia que você falava. Como o Médici comentava quando foi inaugurado o projeto da Transamazônica, né? Aquela ideia de terra sem homens, né? Para homens sem terra. Mas não só era isso, era um objetivo de integrar a Amazônia ao mercado nacional e ao mercado internacional. Mas muitas coisas acontecem, porque algumas são até azares da história, bons, para alguns, né? Como foi a descoberta de Carajás, por exemplo. No caso do Pará, isso vai ter um impacto enorme. E a extração da bauxita, que depois vai ser, para esse motivo, vai ser criada a hidrelétrica de Tucuruí, para transformar em alumínio, né, a bauxita. Eles começaram a definir melhor o que seriam aqueles chamados grandes projetos de mineração, hidrelétricas, e também acompanhando o que vai ter um grande impacto, né? Nunca podemos esquecer que hoje Manaus é a cidade que tem mais habitantes da Amazônia, né, da região norte, né, e de toda a Amazônia legal. Né, se supera os 2 milhões de habitantes, e tem que ver muito também com a criação da Zona Franca de Manaus em 67. Então, vão se articulando nessa ideia também de preocupação das Forças Armadas e do país também, daquele risco sempre de ameaça para a Amazônia. Então, tinha que se integrar a Amazônia e tinha que ser com o maior número de pessoas, né? Então, incentivo também à migração, e incentivo à instalação de empresas, e depois que ainda estamos sofrendo do ponto de vista do meio ambiente, né? Todo aquele incentivo a grandes propriedades de terra, de entrega praticamente de graça, através dos incentivos fiscais de imensas fazendas, umas ocupadas legalmente, outras ilegalmente. Então, nós vamos entrar também numa fase de extremado acelerar o desmatamento na Amazônia, né? Hoje, nas terras da Amazônia legal, se considera que já superamos já 20% da terra já desmatada desde aqueles anos 70 até hoje. Então, é um impacto que vai, por isso eu falava antes, muitas dessas políticas continuam em vigência até hoje. Toda essa situação também provocou a chegada do que nós chamamos uma migração voluntária de milhares de pessoas, especialmente também do Nordeste, mas de outras partes do país, né, de outros estados, que vão ocupar também áreas da Amazônia, né, uns como poceiros, outros na Transamazônica, e isso vai também dar esse impacto demográfico, cultural, econômico, mas também isso vai acelerar os conflitos dessas grandes mineradoras, conflitos dos grandes proprietários de terra, com as comunidades indígenas, com os quilombolas, né? Vai ser uma desestruturação também, né? E também foi a criação a prioridade que deram os governos militares ao asfaltamento, é decir, a novas estradas, né? A abertura de novas estradas, até inclusive endireitamento da mobilidade pelos rios da Amazônia, né? Então, um impacto grande, você sabe o impacto que vai ter a abertura da Belém-Brasília, mas a Belém-Brasília só vai ser asfaltada em 1970. Então, aí começa também toda a facilidade de intercâmbios com outras regiões do país, de produtos, de madeira, de outras atividades, e também a chegada de milhares e milhares de pessoas. Hoje, na Amazônia Legal, já temos aproximadamente uns 30 milhões de habitantes, né? Nos inícios dos anos 60, na região moravam um pouco mais de 3 milhões. Então, é a região do país, do ponto de vista percentual, né, que mais cresceu nas últimas décadas. Ótimo, professor. É muito interessante já esses paralelos que o senhor está fazendo, mostrando tudo que se preservou até hoje. Preservou, nem sei se é a boa palavra, mas alguns ideais da ditadura que até hoje a gente vê eles se perpetuando. E eu iria já te perguntar se, por exemplo, o que a gente viu durante a gestão Bolsonaro é uma micro-reprodução do que a gente viu ao longo desses 21 anos, mas eu penso até em fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, porque, por exemplo, durante a gestão petista, a gente viu a construção de Belo Monte, que me parece que é um projeto que muito poderia ter sido feito justamente durante a ditadura. Então, você acredita
acredita que essas marcas que a ditadura deixou, como a visão da Amazônica, elas se perpetuaram tanto a ponto de até governos progressistas, governos de esquerda, como foi o caso do PT, do governo Lula, no caso foi Dilma Rousseff, mas já era uma ideia que era gestada na gestão de Lula. Foi tão forte essa presença, essa visão da ditadura sobre a Amazônia que conseguiu fazer com que os governos ali diante apenas perpetuassem aquilo que a ditadura construiu ou desconstruiu, destruiu, talvez fosse uma palavra melhor, né? Sim, até naqueles materiais que eu mandei para você, né, que também são dos meus trabalhos anteriores, mas também mais recentes. Eu falo assim de que os chamados governos da Nova República, pós-fim da ditadura militar, é decir, na essência deram continuidade a todo esse grande projetos. É decir, não houve uma quebra. Sí que houve uma quebra de políticas sociais, de maior assistência, especialmente nos governos do PT, mas a lógica, é decir, que foi os próprios PACs, né, da Dilma, continuaram, inclusive aceleraram os projetos hidrelétricos, como você falou, de Belo Monte, e decir que todo isso depois permite, por exemplo, hoje Altamira, né, que é onde está ubicada Belo Monte, é o município que mais cresce demograficamente também. Percentualmente o que mais cresce do país. Quer dizer, esse impacto que vai ter a todos os níveis, né, e de desestruturação das comunidades indígenas, dos ribeirinhos, é decir, isso continuou. E eu acho que agora, é decir, tem um pouco de mudança. Se a gente vê até o próprio programa do governo Lula, do governo atual, ele parou um pouco. Ainda não está todo garantido, mas parou um pouco essa ofensiva de mais hidrelétricas, né, na Amazônia. Mas ainda continuam se preparando esses projetos. O que fez o Bolsonaro foi acelerar em um nível, chamemos assim, até na ilegalidade, não é isso? Porque ele não tinha uma política pública, de fato, para o país, tampouco tinha para a Amazônia. O que ele incentivou foi a ilegalidade da extração de madeira ilegal, dos garimpos ilegais, que também é uma base social, inclusive. Nunca podemos esquecer que o Bolsonaro foi o mais votado na região norte, nas últimas eleições. Então, é decir, ele perdeu no Pará, perdeu no Tocantins, mas nos outros estados da região norte ele ganhou. Quer dizer, temos uma base social também de alguma ideia que a gente, chamemos o setor mais progressista, ainda não conseguimos convencer o que significa isso de desenvolvimento sustentável, né, ou sustentado, por mais que tenha cada vez mais projetos, mais iniciativas e tal. Mas ainda estamos muito longe nas grandes corporações, os interesses das mineradoras, legais ou ilegais, isso, é decir, continuam em pé. E nós tivemos também um início de acelerar a reforma agrária, por exemplo, que aconteceu depois da massacre do Eldorado de Carajás, né, em 1996, é decir, é quando mais acelerou a reforma agrária. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi um pouco de resposta a toda aquela reação nacional, internacional, em defesa dos trabalhadores no campo. Então, foi quando mais, né, assentamentos se criaram, se legalizaram. Mas depois deu, especialmente no governo da Dilma, deu uma certa parada. E hoje ainda estamos com esse problema. É decir, não está suficientemente pondo em prática. Sim que estão assistência aos assentamentos, a projetos de reforma agrária continuam, mas já estão muito, muito devagar. E a respeito dos povos indígenas, o mesmo problema, né? Se para o Bolsonaro os indígenas são inimigos, né? De fato, isso. Ele fala, para ele destruiria todas as áreas indígenas e transformaria eles em terra da União de novo, mas para a iniciativa privada, para os interesses privados. Então, enfim, mas ainda estamos muito, muito devagar, por isso concordo com o que você falou, temos uma continuidade estratégica desses denominados grandes projetos. E que, apesar de todo esse avanço, né, de toda a incorporação da Amazônia, a região norte, ao mercado nacional, a contribuição que faz a Amazônia nas exportações para o mercado internacional, é decir, apesar de tudo isso, desse incremento, dessa importância, ainda a região norte continua sendo a que pior desenvolvimento humano tem, especialmente algumas áreas da região. Então, é decir, ainda está muito longe dessa distribuição da riqueza para a maior parte da população. Então, os grandes projetos parece que jogam em outra dinâmica, que não é o benefício da maior parte da população que reside hoje na Amazônia Legal. Professora, a sua fala traz uma série de questões que eu gostaria de aprofundar com bastante calma. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar para destrinchar tudo isso com calma.
Mas te ouvindo falar, eu queria trazer uma pergunta final, se nessa perspectiva, nesse diálogo que a gente está fazendo de que movimentos que o Brasil, que movimentos que os governos brasileiros precisam fazer para causar essa ruptura completa com o legado da ditadura na Amazônia, eu fico pensando, né, que ideias, quais ações seriam realmente essas que conseguiriam causar essa grande rupção. Me parece que da sua fala, uma ideia, por exemplo, seria uma política extremamente avançada e rígida de demarcar territórios, não só para terras indígenas, mas para povos ribeirinhos, extrativistas, enfim, proporcionar uma colonização de fato pelas populações que vivem tradicionalmente, habitam esse lugar, que me parece que é justamente o oposto do que a ditadura fez, de levar estrangeiros para lá, doar terras enormes para aquelas pessoas devastarem a região. Então me parece que o movimento oposto mais firme, mais vigoroso que poderia ser feito agora é acelerar essa reforma agrária para garantir assentamento para todas essas populações que vivem tradicionalmente e sabem viver nesse território de maneira sustentável. Te parece que esse seria o caminho mais para fazer realmente uma virada à esquerda na direção dos rumos da Amazônia no governo brasileiro, professor? Sim, bom, nós vamos ter uma oportunidade grande com a COP30 que vai ser aqui em Belém, né? Vai estar tudo em aberto, em debate e da avaliação do que foi feito até hoje, né? Também na Amazônia, obviamente no mundo, porque a conferência é das mudanças climáticas globais, mas obviamente o fato de ser a COP30 na Amazônia, Belém, no caso, é decir, vai dar uma grande oportunidade para seguir debatendo. Eu acho que nós temos, eu sempre te falo assim com os meus alunos e alunas, é dizer, nós temos propostas maravilhosas que vêm dos movimentos sociais, da própria academia, especialmente das universidades públicas. É decir, nós temos uma análise de lo que está acontecendo e aconteceu na Amazônia para olhar o futuro de maneira diferente. Eu acho que o fundamental é o avanço na ciência e a tecnologia e transformar toda essa riqueza que tem a Amazônia, que não podemos esquecer, por exemplo, Pará, hoje está considerada a principal província mineira do mundo. Isso não significa que a gente vai deixar seus recursos aí, né, sem ser utilizados. A coisa é como inverter esses recursos nas próprias populações locais e da região. Então, a respeito das hidrelétricas, nós já sabemos outras alternativas hoje da necessidade que o país tem de energia. Não precisamos mais construir essas grandes hidrelétricas que, de fato, cortam a circulação, né, pelos rios e destroem toda a riqueza, inclusive, desses rios e das populações que são afetadas diretamente. Então, nós temos essa lógica de que pode ser, de fato, ir caminhando para uma incorporação da Amazônia a esse desenvolvimento sustentável, humano e do meio ambiente. Quer dizer, que são uma das principais riquezas que o país tem e a América do Sul tem, né, como os outros países também. Então, e, de fato, muita preocupação com a abertura de novas estradas que estão na mente dos governantes. Essas estradas que mobilizam, que circulam, né, como a que se pretende asfaltar, né, entre Pará e outros estados, de Manaus com outros estados do sul da Amazônia Legal, do Acre, de Rondônia. É decir, tudo isso vai incentivar o desmatamento, porque depois desse movimento ninguém controla. Então, é decir, eu acho que temos muitas iniciativas, e como você também comentava, é decir, tem que se acelerar essa demanda. Quem mais preserva hoje a Amazônia são as reservas já demarcadas dos povos indígenas. Essa é a área mais preservada que nós temos da Amazônia. E também áreas de quilombos, que também se paralisou um pouco esse projeto de demarcação, né? E as RESEX, né? As reservas extrativistas e assim por diante. Mas nunca podemos esquecer, e vou parar por aqui, que nós temos na Amazônia não apenas na área rural. A maior parte da população da Amazônia mora nas cidades. Já nós estamos aproximando 80% das pessoas da Amazônia Legal moram em cidades, né? Nos centros urbanos. Então, essa preocupação de saneamento básico, de no tratamento. Nós vamos ter um problema em Belém. Quando cheguem todas essas delegações nacionais e internacionais, vão perguntar, e as águas que estamos usando aqui, vão para onde mesmo? Porque a maior parte dessas águas não vão ser ainda tratadas. Tem já projetos em andamento, mas para o ano de 25 não vai ter condições, e é um dos problemas graves, né? Falta de saneamento básico, com todo o que isso implica, né, de doenças e de qualidade de vida para as pessoas que moram na região. Fundamental, professor, lembrar desse desafio também da Amazônia urbana, né? A gente
pensa na Amazônia tanto como uma região rural, como uma região a ser devidamente preservada, mas a gente tem que pensar nos dilemas que existem tanto nas principais capitais como Manaus e Belém, que são grandes metrópoles no meio da Amazônia e tem todas umas especificidades, como o senhor estava trazendo, e a gente precisa olhar para essas populações que vivem, demandam de questões urgentes, que, enfim, a gente precisa olhar com essa atenção e também discutir o quanto de legado triste da ditadura também está presente nessas grandes metrópoles. É um debate para um próximo papo que eu tenho certeza que a gente vai repetir. Professor Perepeti, professor titular da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Obrigado a vocês. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. E no Brasil de Fato Entrevista, o meu amigo José Eduardo Bernardes conversou com o coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro, para falar sobre os 60 anos da ditadura e também sobre as ações do movimento para o Abril Vermelho e a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Nós separamos um trechinho dessa entrevista, especialmente para você que está ouvindo o Bem Viver de hoje. Confere só. Muito se fala das perseguições e prisões no meio urbano, né, das batalhas que aconteceram no meio urbano, das perseguições e tudo mais, mas a gente não se fala tanto sobre o que aconteceu no campo. Eu estava vendo um dado interessante, que entre perseguidos e mortos na ditadura são 1.654 no campo, camponeses que foram mortos e perseguidos. Qual que é o tamanho do impacto desse golpe de 64 para o campo também? Ele impacta de diferentes formas e é uma boa questão. Por quê? Primeiro, eu vou pegar pelo tema da reforma agrária. Quem primeiro colocou o tema da reforma agrária no debate político brasileiro foram as ligas camponesas, ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Já que a reforma agrária é uma bandeira burguesa que vem lá da Revolução Francesa, mas aqui houveram muitas lutas pela terra, historicamente, muita resistência indígena, quilombola e lutas em geral, mas a reforma agrária foram as ligas camponesas que colocaram. E esse tema vem em pauta aí pela década de 50, especialmente no início da década de 60, né? Inclusive as promessas de desapropriações de terra, né, pelo Brasil, do governo João Goulart. Bom, é uma das razões do golpe, a questão da reforma agrária. Entretanto, veja, durante o período do militar que se cria uma legislação bem interessante em relação à reforma agrária, o Estatuto da Terra, que talvez seja mais avançado do que a própria Constituição. Sim. Entretanto, olha o aspecto, você tem uma legislação relativamente avançada para o campo, mas ao mesmo tempo a ditadura militar aniquila as organizações populares do campo com esse monte de assassinatos, desaparecidos e assim por diante. O que aconteceu? Não aconteceu a reforma agrária. Mais que isso, esse tema, além de provocar, evidentemente, o assassinato de milhares de militantes das organizações populares do Brasil, especialmente do Partido Comunista, promoveu durante o período da ditadura militar aquele, puxado pelo Delfim Neto, Alisson Paulinelli, uma espécie de programa para a agricultura brasileira. E nesse programa, de alguma forma, embora tendo legislação, ele aponta para a não realização da reforma agrária e os objetivos do programa estabelecido, então, era produzir para exportação, que não tinha nenhuma novidade ao longo da história do Brasil, sempre exportou, né? Produzir para o mercado interno, comida, etc., produzir matérias-primas para a indústria nascente e um outro aspecto, liberar a mão de obra do campo para as cidades, porque as cidades viviam um momento de alguma industrialização e carecia de mão de obra. Então esse foi o escopo geral do golpe militar no Brasil. A reforma agrária ficou fora, iniciou-se um processo de êxodo rural intenso do campo para as cidades e essa quantidade imensa de assassinados e mortes e desaparecidos no campo, aniquilando
com as organizações camponesas. Só no final da década de 70, mas muito em particularmente na década de 80, que ressurge o movimento no campo, MST, antes disso a CPT, mas fruto também de uma correlação de forças e enfrentamento à ditadura militar. Por isso, esse desenho todo aqui para chegar a 60 anos de ditadura militar, vamos às ruas, vamos à luta. Não podemos admitir que essa data seja colocada no esquecimento, como alguns dizem, bola para frente e olhar para o futuro. Uma sociedade que não olha para o seu passado, para a sua história, vai ter enormes dificuldades de construir um futuro diferente. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra completa 40 anos em 2024. A gente está falando de luta aqui, acho que é também um ano muito emblemático para o movimento. É considerado o maior movimento da América Latina e teve que se adaptar à contemporaneidade, né? Como as coisas foram acontecendo, principalmente nos últimos 4 anos, que teve um recuo estratégico. Por exemplo, na ocupação de terras, foi para o meio urbano, foi importante, um crescimento junto à sociedade também, né? Como é que o MST foi se adaptando ao longo dessa trajetória? Olha, nós passamos por vários governos, né? Surgimos ainda no final da ditadura militar e atravessamos uma série de governos, inclusive o último. Adotamos como tática a tática da resistência ativa, chamamos, que ao mesmo tempo, nós enfrentamos um período de pandemia também, que dificultou para todo mundo, inclusive para nós de continuar resistindo, seja nos acampamentos, nos assentamentos, produzindo, fazendo solidariedade, discutindo com a população. Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, e quem nos vê e assiste, a reforma agrária a gente já sabe faz tempo, ela não depende só do sem terra, ela não depende só de ocupação de terra. Embora eu sou daqueles assim que acham uma organização que não responde às necessidades da sua categoria, ela não tem sentido de ser para a categoria. Ora, quem criou o MST? Categoria sem terra. Então o MST vai ter que responder às necessidades da categoria sem terra. Portanto, é uma obrigação do MST fazer a ocupação, fazer luta, fazer a reforma agrária. Independente da conjuntura. Independentemente da conjuntura. Agora, só isso não vai resolver o problema da reforma agrária. O problema da reforma agrária vai ser resolvido à medida que você criar uma correlação de forças em toda a sociedade que envolva as classes trabalhadoras urbanas para efetivamente mudar toda a agricultura no Brasil e no mundo. Nós precisamos de uma revolução na agricultura, eu não tenho dúvida disso, que a agricultura vai ter que passar por uma revolução, inclusive para a preservação do ser humano no planeta. Esse tipo de agricultura, esse tipo de lógica capitalista está levando à destruição ambiental. Destruição ambiental é destruição do ser humano. Eu não vejo natureza separada de ser humano. O ser humano é natureza. Não é a natureza, as arvorezinhas, não. Agora, qual é a lógica do capital? Lucro. O capital só é capital se acumular e se expandir. Por que eles não diminuem a utilização do petróleo e as tecnologias da segunda revolução industrial? O que são? Petróleo, automotiva, etc. Porque nenhum país vai deixar de fazer isso. Então, a humanidade caminha para um colapso ambiental. E a agricultura idem, inclusive financiarizada. Eu não falei antes, vou falar agora. A possibilidade de uma bolha especulativa na agricultura brasileira é muito provável, né? Estilo foi a bolha especulativa nos Estados Unidos. É uma dos imóveis. A agricultura predatória, destruidora do meio ambiente. Então, pensar uma reforma agrária popular é não só pensar a redistribuição de terra, como toda a lógica de produzir. É preciso plantar milhões, bilhões de árvores em milhões de hectares de terra, agroecologia, agrofloresta, uma nova cultura alimentar. Hoje, 4 produtos conformam 80% da dieta alimentar planetária. São eles soja, milho, arroz e trigo. Ou seja, uma diminuição fruto de um brutal processo de oligopolização, concentração das indústrias de alimento no planeta. Mas mais que isso,
além de concentrar todo o que se chama alimentação, que chamo comida capitalista, né, os superprocessados, etc., que diminuem muito o poder nutritiva do planeta, eles controlam todo o sistema financeiro. Por exemplo, as safras de soja que sequer foram plantadas já estão sendo comercializadas nas bolsas de mercadoria e futuro, ou seja, é uma especulação financeira, inclusive, eu brinco, uma mais-valia futura que está sendo comercializada no presente como expectativa de lucro futuro, né, para a agricultura, como em todas as outras áreas. E eu divaguei um pouco nisso para voltar ao nosso tema do MST 40 anos. Então, os desafios do MST 40 anos são os desafios da luta pela terra, pelo território, mas, acima de tudo, é uma luta política. O MST está no centro da luta política, junto com outros setores da classe trabalhadora. E, evidentemente, que isso é um desafio imenso, porque requer uma política de alianças para além da fronteira da nossa base, da nossa organização, uma articulação com toda a sociedade, com as classes trabalhadoras e a sociedade brasileira. E esse abril é marcado pelo Abril Vermelho, 17 de abril, e é um movimento tradicional do MST de fazer ocupações nesse período, né, de mostrar força e de responder à sua base, como você falou, claro, no começo da tua resposta. E mais um capítulo, é lei. É lei. Dia 17 de abril, assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, está lá escrito: Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Quem não fizer luta está fora da lei. Nós vamos fazer luta, vamos fazer mobilizações, é isso que a nossa base quer, precisa, porque não recebeu absolutamente nada ainda nesse governo. Agora, em julho desse ano, o movimento prepara o Congresso Nacional, que aconteceu poucas vezes na história do movimento, e esse tende a ser histórico, né? São esperados mais de 20 mil camponeses em Brasília, no estádio Mané Garrincha. É o maior congresso realizado por camponeses no mundo todo? Bom, é difícil comparar os congressos nossos com os dos chineses, né? Porque aí é um mundo. Em todo caso, do MST vai ser o maior congresso. E não é pela mania de grandeza, eu detesto isso. Inclusive as pessoas, é o maior movimento do mundo. Eu fico da América Latina e tá bom, nós não brigamos pelo primeiro lugar nesse sentido, mas qual é o sentido de fazer grande? Isso importa. Não é para depois empinar o nariz, nós fizemos o maior congresso da história. Não, é pelo momento atual que a gente vive. Então o congresso de 20 mil militantes, a gente espera fazê-lo em Brasília com 20 mil militantes, ele tem a ver com as questões internas do MST e as demandas concretas da nossa base, mas ele tem a ver também com a conjuntura política, que é um sinalizador, né, para as sociedades. Olha, é preciso fazer mobilização, é preciso colocar gente. E eu sou da tese, Zé, que evento sem organização é vento, né? Não serve para muita coisa, para acumular. Mas há momentos na história que é fundamental. O MST, sem se vangloriar, não é disso que se trata, é uma espécie de referência para vários setores no Brasil e no mundo, né? É um farol, né? Que não seja um farolzão, uma lanterninha, pelo menos, né? Então, fazer um congresso com 20 mil militantes, mas também nós queremos inovar, criar uma outra metodologia, com muita mística, com reuniões. Nós estamos pensando em fazer reuniões de núcleos setoriais, tipo 500 ônibus que vão estar nesse congresso, 500 núcleos em reunião que tenham um debate, né, com todo mundo, com relator, coordenador, coordenadora, para dar uma ideia também, né, não só para mostrar para os outros dessa horizontalidade necessária na luta pela terra, mas também em outros setores da sociedade brasileira. É daquilo que eu estava comentando anteriormente, ou seja, nós temos 4 anos com trabalho, com muito trabalho e sorte, nós vamos ter 8 anos. E depois aparecerá uma nova disjuntiva, né?
Ou a gente tem capacidade para empreender um projeto popular de fato, ou a direita retoma. É assim a história desse país. Então, criar uma perspectiva de colocar o tema da reforma agrária popular, e a da reforma agrária popular não só para distribuir terra, amplo sentido de produção de comida, de plantio de árvores, de preservação do meio ambiente, de cultura, de arte, né, de educação, de formação. É esse o sentido da reforma agrária popular, junto com um processo de luta política, né, para empreender um projeto popular para o Brasil. Então nós estamos muito animados, vai dar um trabalhão. Imagina, comida para 20 mil, ônibus para 20 mil, alojamento para 20 mil, mas junto com o Congresso vai ter a Feira Nacional da Reforma Agrária, então é mais um congresso dentro do Congresso, só de Sem Terrinhas vai dar um congresso praticamente, né? Então vai ser uma experiência histórica de muito trabalho, mas eu acho que o MST cresceu muito nos momentos que se desafiou a produzir coisas novas e eu acho muito que a nossa militância está muito empolgada, eu particularmente estou muito empolgado e nós nos desafiarmos e fazermos esse congresso agora em julho em Brasília. No último dia ou durante aí, a gente quer fazer um ato político grande, chamar toda a sociedade junto, né? O tamanho eu não sei, tomara que a gente consiga quintuplicar o número de delegados nesse ato, com artistas, com um monte de apoiadores, para colocar o tema da reforma agrária popular e das mudanças do Brasil em pauta. Lembrando que você também pode assistir o Brasil de Fato Entrevista lá no YouTube do Brasil de Fato. Tem todas as edições anteriores e sempre, semanalmente, às terças-feiras, às 9 da noite, no YouTube do Brasil de Fato e também no YouTube da TVT. E na esteira do marco de 60 anos do golpe militar, a Universidade Federal do Paraná decidiu cassar os títulos concedidos a presidentes da República que governaram durante o período da ditadura. A atual gestão da universidade tomou conhecimento dessas homenagens e, como medida de reafirmar o compromisso da instituição com a democracia, deliberou pela cassação. Vamos saber detalhes na reportagem de Mayala Fernandes, com locução de Denise Salomão. A comunidade da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, cassou os títulos honoris causa concedidos pela instituição a 3 presidentes do período do regime militar. São eles Humberto Castelo Branco, Arthur Costa e Silva e Ernesto Geisel. A medida foi tomada após uma reunião do Conselho Universitário em meio à memória dos 60 anos da ditadura civil-militar no país, marcada pelo dia 1º de abril. Além da cassação, foi solicitado que todos os livros de ata do Conselho Universitário da UFPR entre os anos de 1964 e 1985 fossem analisados. Isso ocorreu diante da dúvida de que houvesse ainda homenagens a outros chefes de Estado e de governo deste mesmo momento repressivo. Entre eles, os generais Emílio Garrastazu Médici e João Batista de Oliveira Figueiredo. Após análise dos documentos, no entanto, não foram encontrados outros títulos concedidos a militares da ditadura. A decisão que retirou os títulos honoris causa de Castelo Branco, Costa e Silva e Geisel foi tomada por 40 votos favoráveis e 3 contrários. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mayala Fernandes em Curitiba, no Paraná. Locução, Denise Salomão. E os réus do 8 de janeiro que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília vão ter que fazer um curso sobre democracia e golpe de Estado. É isso mesmo. A medida faz parte dos acordos estabelecidos entre a Procuradoria-Geral da República e os réus. Vamos entender melhor sobre esses acordos na reportagem de Carolina Oliveira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou 21 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e 102 réus do 8 de janeiro. Na prática, se o acordo de não persecução penal for cumprido de forma integral pelos réus, a punição é descartada.
Para isso, eles devem confessar os crimes, pagar multas entre R$ 1.000 e R$ 5.000 e prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. Também não podem cometer delitos semelhantes ou ser processados por outros crimes, nem participar de redes sociais abertas até cumprirem as condições previstas no acordo. Os réus também ainda serão obrigados a participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Os acordos foram oferecidos a eles por incitação ao crime e associação criminosa, considerados de baixa gravidade. Os 102 estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, onde foram presos no dia seguinte à tentativa de golpe de Estado. Não há provas, no entanto, de que tenham participado da invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. A partir da validação do acordo, as medidas cautelares determinadas antes pelo ministro Alexandre de Moraes foram revogadas. Agora, a fiscalização do cumprimento das condições dos acordos deve ser realizada pelo juízo das execuções criminais do domicílio dos réus. A possibilidade de acordo de não persecução penal foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes em 22 de agosto do ano passado, após um pedido da PGR à Procuradoria-Geral da República. No total, até o momento, 1.113 réus podem ser beneficiados de acordo com a manifestação do Ministério Público Federal. Já os réus que participaram da invasão e depredação não devem ter direito ao acordo e serão julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Até a última segunda-feira, a Corte condenou 174 pessoas apenas que variam entre 3 e 17 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. E vamos dando sequência ao nosso programa com as pautas políticas que estão repercutindo ao longo da semana. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator das ações que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, votou contra o pedido de cassação. Para Falavinha, as provas apresentadas pela acusação ao longo do processo são frágeis e insuficientes para que Sérgio Moro perca seu mandato como senador. Vamos ouvir a reportagem de Vinícius Konchinski e locução de Douglas Matos. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do processo que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, votou contra a punição do ex-juiz da Lava Jato. Falavinha Souza julgou que não é possível dizer que Moro usou da sua pré-campanha à presidência da República para impulsionar a candidatura ao Senado, gastando além dos limites permitidos pela Justiça Eleitoral. Esse argumento foi usado pelo PL e pela federação que envolve o PT, PCdoB e o PV para pedir a cassação de Moro. O relator rebateu os argumentos do Ministério Público Estadual e dos partidos acusadores. Ele disse que não é possível afirmar que Moro se candidatou à presidência já pensando na candidatura ao Senado. Por isso, impor à pré-candidatura limites de gastos de pré-candidaturas ao Senado não seria correto. E não é possível, portanto, cassá-lo por abuso de poder econômico. Para Falavinha Souza, a intenção inicial de Moro em concorrer à presidência foi real, já que ele viajou ou participou de eventos públicos fora do Paraná e também não foi comprovado pelo PL ou pela federação de PT, PCdoB e PV, segundo o desembargador, que Moro gastou mais em seus eventos do que outros candidatos a presidente. Além do mais, aqui não houve doação pessoal do próprio candidato à própria campanha em valores sem qualquer lastro e todas as despesas do caso de julgamento foram contabilizadas. Considerando as circunstâncias do caso, é inevitável, a partir dos elementos que foram amplamente discutidos aqui, afastar qualquer vinculação do presidente Selma Hilda, a fim de não se induzir o erro o julgamento. Olhando detidamente para o caso desta ação de investigação judicial, ainda que se pudesse conceber a prática de ilícito, é certo que eventual condenação exigiria prova robusta, e aqui cito o acordo do ministro Carlos Rohrbach. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam aferir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados.
O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para cassação. Flavinha Souza registrou ainda que não há um limite claro determinado em lei para gastos em pré-campanha. Julgou ainda que uma eventual cassação do senador poderia criar um precedente perigoso, já que, se aceitos os argumentos da acusação, qualquer político que um dia lançou uma candidatura à presidência seria impedido de desistir e buscar outro cargo, já que o limite de gastos para outras candidaturas é bem menor. O relator lembrou que a eleição para senador no Paraná foi apertada, mesmo com a popularidade dada a Moro pela Lava Jato, o que não faz parte do julgamento. Flavinha Souza, inclusive, frisou que o julgamento contra Moro não tem nenhuma relação com a Operação de Curitiba. O julgamento do caso começou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, estado por onde Moro foi eleito no pleito de 2022. Depois do relator, outros 6 desembargadores devem julgar o caso. O desembargador José Rodrigo Sade, segundo a votar, pediu vistas e o julgamento foi suspenso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. E a relação do governo federal com a concessionária de energia, Enel, que atua em São Paulo, está cada vez mais tensa. Isso porque a empresa privada não tem conseguido atender a população de São Paulo, que sofre com a constante falta de energia em determinadas regiões. Há vários relatos aí de apagões ao longo dos últimos dias. A concessionária já acumula multas e, inclusive, a abertura de um processo disciplinar foi solicitada pelo ministro de Minas e Energia para averiguar tanta irregularidade. Quem traz os detalhes dessa história é a nossa repórter Carolina Oliveira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura de um processo disciplinar para investigar a concessionária Enel em São Paulo. A determinação foi feita à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme anunciou o chefe da pasta em entrevista à Globo News. Silveira afirmou que a empresa praticou transgressões reiteradas, tanto ao protelar o pagamento de multas, quanto ao não prestar serviços de qualidade. Em março, a região central da cidade ficou 5 dias sem energia, prejudicando moradores e o comércio na região, bem como em novembro do ano passado. No ofício enviado à ANEEL, o ministro afirmou que os apagões na área de concessão da empresa em São Paulo têm levado a uma insatisfação generalizada dos consumidores. Segundo o texto, isso ocorre tanto pela frequência como pela duração do problema, provocando grande impacto na vida das pessoas. O documento também cita a dimensão financeira decorrente das interrupções das atividades produtivas e comerciais. A concessionária já foi multada em cerca de 321 milhões de reais pela ANEEL, que é responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias no país. A empresa, no entanto, tenta prorrogar o pagamento das multas por meio de recursos dentro do órgão. Até o momento, apenas 3 de 7 multas foram pagas. Em 2023, o lucro líquido da companhia foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A empresa também foi denunciada ao Tribunal de Contas da União pela Prefeitura de São Paulo, que pede a rescisão do contrato da concessionária. Além disso, a Enel está na mira do Procon, que pediu informações detalhadas sobre interrupções no fornecimento de energia. O Brasil de Fato solicitou um posicionamento sobre a investigação à empresa. A reportagem será atualizada quando houver uma resposta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Agora a gente muda de assunto para falar sobre um encontro de comunicadores que aconteceu em Havana, lá em Cuba, e que teve como objetivo discutir os desafios atuais que atravessam a comunicação popular. O evento reuniu representantes de mais de 30 países. Para muitos comunicadores que participaram do colóquio, a comunicação está no centro do debate e da disputa política global. Com a presença de mais de 200 participantes de vários países do mundo, Cuba realizou o 3º Colóquio Internacional Pátria. O nome vem do famoso jornal Pátria, fundado pelo independentista cubano José Martí. Realizado na capital Havana, o evento reuniu jornalistas, comunicadores populares, influenciadores e acadêmicos. Entre eles, Pedro Jorge Velázquez, diretor da plataforma cubana de mídia El Necio. A Cuba lo más que le interesa con este evento.
O que mais interessa a Cuba é a articulação dessas forças de esquerda, da comunicação de esquerda, que estão espalhadas pelo continente e nunca se tocam. Não acho que Cuba queira se beneficiar de um evento como esse, como se fosse para defender a posição de Cuba no mundo ou algo assim. Queremos simplesmente tentar nos ouvir, tentar nos entender, tentar nos projetar. Ao mesmo tempo, a partir dessa articulação, a defesa dos projetos sociais na América Latina ou em qualquer parte do mundo, das lutas populares, das causas justas, seja na Palestina ou em qualquer outro lugar, vai acontecer porque as pessoas vão estar unidas, articuladas, conectadas, discutindo e debatendo. Acredito que esse evento significa isso para Cuba, continuar com a tradição internacionalista fundada pela Revolução Cubana. O objetivo do encontro, entre outras coisas, é proporcionar um espaço de debates sobre as lutas contra a extrema-direita e as grandes corporações de mídia. Alina Duarte, integrante da Raiz Mídia do México, destaca o compromisso de se construir alternativas de comunicação a serviço dos pobres, dos direitos humanos e da justiça social. A comunicação não é algo isolado da forma econômica, social e ideológica de produção. A comunicação também é uma expressão da luta de classes. É por isso que, por um lado, se forma a mídia corporativa, mas também, por outro, a mídia militante, como parte da luta pelo senso comum. A mídia independente hoje tem que abraçar as causas. Muitas vezes, acho que não se entende que não se trata de abraçar partidos ou abraçar governos, mas abraçar a justiça social, abraçar as lutas feministas, abraçar as conquistas sociais que historicamente custaram muitas vidas e muito trabalho, muitas lágrimas, suor e sangue. Isso às vezes é dissipado pelo imediatismo do que significam os processos políticos. No entendimento de muitos dos participantes, um dos grandes desafios do século XXI é a participação do povo na comunicação de sua própria realidade. Para Orlenise Ortiz, comunicadora da Venezuela, as experiências em seu país têm sido uma grande fonte de inspiração sobre como lutar contra o bloqueio de mídia pelas grandes corporações. Na visão dela, a comunicação é um desafio para além das pessoas que já fazem parte da mídia. Todos nós temos que fazer parte dela. Acho que isso é fundamental. Para qualquer pessoa assumir que faz parte dessa história e desse registro histórico. O que, no final das contas, também é o que importa. Que pensemos em longo prazo. Não vamos cair tanto no imediatismo que a cada 30 segundos, a cada meia hora, há uma notícia diferente e outra já que não é mais importante. Na mesma linha, Bhaskar Sunkara, diretor da Jacobin Magazine dos Estados Unidos, acredita que é preciso construir agora os alicerces para o futuro. Acho que o principal objetivo da esquerda é ser capaz de oferecer um programa positivo para a mudança. É assim que conseguiremos competir com a direita. Temos que dar às pessoas sonhos sobre o futuro. E não apenas dizer que vamos defendê-las dos pesadelos. E acho que vimos isso com frequência na luta contra o Trump, vimos isso na luta contra o Berlusconi na Itália, vemos muita luta defensiva contra a direita. Ou, o que é pior, pedimos aos tribunais ou à imprensa que nos protejam. O que precisamos é de uma luta política com uma resposta econômica positiva, de esquerda, para o povo. Bread and butter economic answer to people. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba, Rodrigo Durão. E a pauta agora é saúde. Uma pesquisa revelou que a taxa de obesidade está aumentando entre as crianças brasileiras. E um dos motivos, minha gente, desse crescimento é o consumo de alimentos ultraprocessados. Olha só, vamos conferir mais detalhes na reportagem de Nara Lacerda. Uma avaliação de mais de 5.700.000 crianças brasileiras mostrou que as taxas de sobrepeso e obesidade nessa população estão aumentando no país. O estudo comparou grupos de pessoas nascidas nos períodos de 2001 a 2007 e 2008 a 2014. Os cálculos mostram que na faixa etária de 5 a 10 anos, a prevalência da obesidade passou
passou de 11,1% para 13,8% entre os meninos e de 9,1% para 11,2% entre as meninas. Entre crianças de 3 e 4 anos, foram observadas altas de 4% para 4,5% nos meninos e de 3,6% para 3,9% nas meninas. Publicada na The Lancet, um dos mais importantes periódicos internacionais sobre saúde, a pesquisa ressalta que, embora a variação do índice de massa corporal para pessoas nascidas após 2000 não seja excessiva, abre aspas, a prevalência de sobrepeso e obesidade permaneceu alta e aumentou ainda mais durante um curto período. O texto cita o aumento do sedentarismo e as mudanças na dieta básica das famílias como fatores que podem estar diretamente relacionados ao cenário. O consumo crescente de ultraprocessados, com altas concentrações de carboidratos, gordura saturada, sal e açúcar, está na lista, assim como questões sociais e econômicas. Segundo a publicação, abre aspas, crianças de famílias de baixa renda enfrentam maiores restrições no acesso à recreação e atividade física. A falta de segurança em algumas áreas urbanas pode inibir as atividades ao ar livre. A pobreza e a violência nos bairros também são importantes fatores ambientais que impactam a atividade física ao ar livre das crianças. Fecha aspas. Os índices trazidos na pesquisa reforçam as conclusões de que o país acompanha uma tendência global de aumento da obesidade desde a década de 1990. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que de lá para cá, em todo o mundo, essa condição mais que dobrou entre adultos e quadruplicou entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade. Em 2022, as nações representadas na organização assumiram compromisso para frear o avanço do cenário até 2030. Os dados levantados no estudo apontaram ainda que a trajetória da altura infantil aumentou 1 centímetro entre os 2 períodos observados. Ao contrário da prevalência de sobrepeso e obesidade, esse dado é uma boa notícia. De acordo com a pesquisa, uma estatura mais alta está associada a melhores resultados de saúde, como uma menor probabilidade de doenças cardíacas e derrames e maior longevidade. Segundo o texto, o avanço na altura das crianças está ligado ao desenvolvimento econômico e social. A publicação foi realizada por um grupo de pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a University College de Londres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E agora uma boa notícia. Os cariocas podem se sentir mais aliviados porque o número de casos de dengue na cidade tem diminuído consideravelmente. A procura por atendimentos nos postos de saúde já não é a mesma de semanas atrás, quando foi registrado um pico de mais de 13 mil casos. Denise Salomão é quem traz os detalhes dessa reportagem pra gente. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou o fim da epidemia de dengue na cidade. O secretário Daniel Sorães informou que a cidade registrou 7 mortes e 82 mil casos da doença, mas apontou redução significativa nos casos. No período mais crítico, entre 18 e 24 de fevereiro, a capital fluminense registrou 13.511 casos. Desde então, os números têm caído. Na última semana, com dados consolidados de 17 a 23 de março, o Rio teve 5.395 ocorrências. Esses números representam uma queda de 33% em relação aos 7 dias anteriores. Os 10 polos de atendimento abertos em fevereiro já começaram a ser desativados. Mais de 1.000 profissionais de saúde trabalharam no combate à doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda há 40 mil doses de vacinas da dengue em estoque. A orientação é para que os pais que ainda não trouxeram os filhos para receber o imunizante procurem uma unidade de saúde para aplicar a primeira dose.
De acordo com a pasta, esta será a última semana para a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Denise Salomão. E a edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou também no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Pode ser que a gente esteja tocando aí na sua cidade. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos esses veículos e essa maravilhosa audiência que está com a gente nessa jornada diária do Bem Viver. O nosso programa também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. A edição e produção de Douglas Matos e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.